Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. Aqui no portal Mundo Maior, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, falando de espiritualidade, reencarnação, imortalidade, a nossa condição de espíritos imortais. No livro do Divaldo, que fala sobre o mundo de regeneração, um benfeitor que veio de uma outra esfera, ele fala de mudanças que começarão a haver no planeta Terra, onde vai mexendo nos paradigmas vigentes, o modelo de funcionamento da sociedade, os livros que são lançados, os cursos que são realizados, tudo visando a evolução, a melhora do ser humano. Então vão acontecendo coisas na sociedade vagarosamente, mexendo nas coisas que estão estatuídas, que estão fixadas, padronizadas, repetindo os comportamentos, o modo das pessoas se relacionarem, a visão, a concepção de vida que nós temos. Então, tudo isso aos poucos vai mudando. À medida que nós vamos participando dessa, entre aspas, enxertia mental, no qual nós introjetamos valores novos, nós começamos a ver a vida de modo diferente. Começamos a ver, a perceber, a ver aquilo que no paradigma anterior não era possível perceber. Por quê? Por causa das restrições inerentes ao paradigma materialista, né? E como agora, tem coisas acontecendo transformadoras que nós não estamos ainda enxergando por falta de percepção, falta de evolução. Quando os benfeitores falam para nós termos calma, paciência, fé, esperança, às vezes nós estamos num estado atormentado que isso parece impossível. Mas à medida que saímos desse entorpecimento mental, nós vemos como factíveis, prováveis, certeiros, inevitáveis, que estão acontecendo e acontecerão cada vez mais. Muito bem, e hoje nós vamos tratar de um assunto que vem contribuir para essa questão. O tema do capítulo é experiências. São as nossas experiências na existência. Tirado do livro Tesouros Libertadores, aqui está, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Então vamos entender um pouco essas experiências. De antemão, a gente pode dizer que o fato de nós estarmos aqui estudando, estar numa emissora espírita, falando de espiritualidade, estarmos em ambientes os mais diversos, no trabalho, família, passeio, etc., são experiências que estão patrocinando o nosso crescimento. Mas vamos lá. A experiência é uma conquista pessoal intransponível que cada criatura realiza ao longo da existência. Quando você se dispõe a exercer uma profissão e começa a estudar essa profissão e a exercitar, você está passando pela experiência, você está tendo a experiência de exercer aquela profissão. E essa experiência aumenta o patrimônio de conhecimentos que nós temos, né? Nós ficamos habilitados para fazer isto ou aquilo. Então, se você não sabe fazer um relatório, uma carta no computador, você pode treinar e, através dessas experiências que você vai tendo, você vai ganhando conhecimento, os movimentos motores para mexer no computador, a sua lembrança de lembrar coisas semelhantes. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. Constitui um caminho de autodescobrimento em torno dos valores e dos recursos
que serão adicionados, olha só, ao conhecimento, adicionado ao conhecimento, servindo-lhe de base para a construção da sabedoria. Construção da sabedoria. Como Allan Kardec diz no livro A Gênese, o sábio é alguém como nós que leu muito, estudou muito, pesquisou muito em muitas vidas. E nós estamos construindo a nossa sabedoria através das experiências. Então, uma pessoa que tem a experiência de primeira mão de cuidar de uma criança, ela está aprendendo através dessa experiência como se relacionar com ela, o que precisa ser feito, como deve se comportar, como recepcionar a pessoa que estamos interagindo. Então, esses aprendizados vão trazendo instrumentos para a gente saber como lidar com a questão. Então, constitui um caminho de autodescobrimento, onde o indivíduo vai se conhecendo à medida que vai tendo as experiências e o seu conhecimento vai se alargando, a autopercepção. Desse modo, ele vai descobrindo coisas em si que muitas vezes é vetado pela ignorância, por falta de conhecimento. Olha, adicionados ao conhecimento, nós não perdemos nada. Fica tudo fixado na personalidade. É seu patrimônio psíquico, como diz, já falei aqui do Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, do Chico Xavier, que ele fala que nós temos valores enciclopédicos dentro de nós. Olha que maravilha. Você imagine a capacidade, os registros que nós temos de nós, que nós temos da vida, são inimagináveis. Quando nós vemos uma pessoa evoluída, muito inteligente, muito ética na sua existência e, assim, exerce muitas vezes um certo fascínio nas pessoas por causa desse brilhantismo pessoal. E esse brilhantismo é conquistado do mesmo modo que nós estamos conquistando. Talvez para pessoas menos evoluídas ou menos esclarecidas em termos de conhecimento e vivência do que nós, eles podem achar nós como pessoas especiais, fascinantes, pelo pouco que sabemos, mas perto deles sabemos muito. É escala evolutiva, não estou aqui dizendo que nós somos melhores do que os outros, não é nada disso. Está bem claro a colocação. É que nem a criança que idolatra o pai ou a mãe como super-homem, como super-mulher, que tem capacidades e talentos extraordinários, quando ela compara com os conhecimentos que ela possui. Na infância, ensina o melhor caminho que deve ser seguido quando, por ocasião da adolescência, hesitando equívocos comprometedores e dependências viciosas que se prolongarão pela idade adulta e, não raro, velhice afora. Tais experiências. Então, como que nós estamos tratando as crianças, os adolescentes e mesmo os adultos? Como que eles são tratados, como eles são classificados na sociedade, quanto aos seus conhecimentos, as suas virtudes, aquilo que eles passam para os outros, eles são classificados como o quê? Sábios, inteligentes, expert, como que eles são classificados? E isso é tudo temporário, porque a gente vai saindo desse patamar e alcançando cada vez mais outros patamares. Eu ia dizer mais alguma coisa que agora fugiu. Bom, se nós recebemos uma direção na infância que retrata os valores dos nossos pais e são valores obsoletos, pequenos, nós não precisamos carregar isso ad eterno.
Nós podemos fazer uma auto-revisão, uma auto-reconceituação, né? Nós podemos fazer isso. Agora, veja bem, eu faço as inovações ou retifico o que não está legal de acordo com a minha capacidade. Se a minha capacidade é reduzida, as retificações, os reajustes que eu faço são mínimos, são às vezes insignificantes. Então, há a necessidade de ter mais experiências para alargar o conhecimento e perceber mais sobre si mesmo, onde eu tenho que mexer aqui, ali, reajustar isso, melhorar tal situação. Autodescobrimento. Pode-se explicar o resultado da experiência adquirida, mas cada qual tem-na que vivenciar em razão das condições pertinentes ao ego, que se permite o livre-arbítrio nem sempre corretamente, quando o indivíduo não respeita nem a si mesmo, nem ao outro, a sociedade. Quando o indivíduo extrapola os seus limites, invadindo o direito do outro, né? O ego ambicioso, egoísta, orgulhoso. Então, olha só, pode-se explicar o resultado da experiência adquirida, mas cada qual tem-na que vivenciar em razão das condições pertinentes ao ego, que se permite o livre-arbítrio nem sempre corretamente. Aí é o que acontece normalmente com as nossas precipitações, comportamento explosivo, que a gente perde o fio da meada das coisas, perde a capacidade de avaliar, de ponderar, de melhorar, por causa dessa explosão de emoções, de lembranças, de ideias. Trata-se de valioso contributo da experiência física, mesmo quando se vivenciam ocorrências danosas que irão servir de parâmetro para o que deve e se pode fazer. Se eu tenho um vício que danifica o meu corpo, eu tenho um parâmetro de saúde e do vício que faz na minha vida. Então, olha só, mesmo quando se vivenciam ocorrências danosas, uma perda, uma morte, uma doença, um desemprego, é uma ocorrência danosa, que irão servir de parâmetro. Você tem um parâmetro quando você discute com alguém e essa pessoa ou você começa a chorar, fica excessivamente irritado. Então você tem um parâmetro que esbarrou onde você não pode ultrapassar. E nós temos que saber disso. Às vezes a gente discute uma ideia com alguém, mesmo sem ter razão, ou mesmo que já não importa mais nada do que vai resultar quem está com razão ou não, às vezes é mais coisa de orgulho, e aí a gente não tem essa sabedoria de parar, não, chega, tá bom, você tem razão, ou não vamos mais falar nisso, não é necessário, né? Mas esse egão aqui, às vezes atrapalhado, arrogante, que quer ter razão em tudo, acaba atropelando as coisas. Gente, quantos compromissos nós adquirimos ao longo dos milênios, sendo teimosos, belicosos, brigões, desrespeitosos, maldosos. Quantas encrencas nós arrumamos por causa desse temperamento desmedido, destrambelhado. E o orgulho é tão... Você lembra no período da... que um matava o outro, me fugiu agora o nome. Então, as pessoas ofendidas se propunham a fazer uma disputa de atirar quem
e ver quem que mata o outro. Eu esqueci o nome, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um assunto falando sobre isso, que é... agora não vem mesmo. Mas, ou seja, o indivíduo coloca a vida à risca por causa do orgulho, porque discorda do outro ou o outro discorda dele. E o indivíduo perde a vida, e aqui na vida física aparece o herói, né? Que morreu com grande orgulho, defendeu a sua honra e blá, blá, blá. Ele parece que não tem dor, parece que não sofre nada por isso, só que aí que está. No segundo capítulo da situação, que é a vida na vida espiritual, no primeiro capítulo ele sai como herói daqui. Na vida espiritual ele entra como suicida. Suicida já vivenciando horrores inimagináveis pela besteira que ele cometeu de defender, duelo que eu estava querendo lembrar, os duelos que existiam anteriormente. E por conta disso ele colocou a vida dele à risca. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, um benfeitor fala que o suicida demora em torno de 100 anos para melhorar, para se retificar o perispírito destruído com o suicídio. 100 anos o indivíduo vai passar naquela situação, pode ser que menos ou mais, depende dos agravantes e atenuantes, mas por causa daquele orgulho de não falar desculpa, eu errei, ou perdão pelo que eu fiz, não. Ele vai, comete o duelo, e às vezes morre os dois, ou um só, e o indivíduo vai sofrer para danar na vida espiritual por causa desse cometimento. Aí que está, você vê a importância do conhecimento da espiritualidade, né? Do espiritismo, mostrando a realidade da vida. Aqui é um laboratório, uma escola que nós estamos aprendendo a melhorar a personalidade, né? Tem uma finalidade a existência, que é o nosso crescimento. E esse crescimento se dá através dessas experiências, onde nós vamos adquirindo valores para saber lidar melhor com a vida. Muito bem. Quando se trata de erro, tem-se a lição lúcida a respeito do caminho emocional e intelectual que se percorrerá, evitando-se a queda no poço de onde se deseja vir. Quando se trata de erro, o indivíduo pode retificar, ele pode melhorar. Mas é interessante isso dentro de nós, né? Como que funciona essa autoculpa, esse censor interno, esse juiz interno que julga. Dependendo do nosso orgulho, da nossa vaidade, enfim, o indivíduo não se permite errar, ele não se permite. Não que seja uma beleza errar, mas faz parte do processo de crescimento. Quando você está aprendendo a alfabetização, faz parte você errar a construção das letras, saber o que vem antes, o que vem depois de uma vogal, depois de de uma consoante. É natural. Você vai construir alguma coisa, se você não tem experiência, pode dar errado alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa construir a inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva. Estou fazendo uma coisa desnecessária. Tira, não quero fazer. Mas agora me veio na cabeça. Joana de Ângeles fala do que eu estou nomeando nesse momento de inteligência evolutiva. Ela chama de autoconsciência. Autoconsciência é essa percepção clara do que estamos fazendo, se estamos nos excedendo no que pode ser feito, se estamos usando corretamente os instrumentos da vida ou se estamos perdendo tempo, repetindo coisas desnecessárias. Essa objetividade tem que ser rápida, porque veja bem, às vezes você pensa que está fazendo bem para o filho, criticando ele numa coisa que ele não sabe, e de repente você está construindo nele um temor muito grande de enfrentar a vida,
porque ele se acha inadequado uma vez que recebeu a reprovação do seu pai, que é o seu herói. Se o herói dele, que sabe tudo, nega as qualidades do filho, como que o filho vai saber? Então, essa objetividade, essa rapidez, não, desse modo não está dando certo, tem que buscar outro caminho. É a mesma coisa, você está no emprego que está te consumindo, acabando com a sua vida. Você tem que saber priorizar o que é mais importante. Agora, tem algumas variáveis que interferem, mas de que qualquer jeito aponta para o indivíduo tomar decisões. Que variáveis que são? Ele precisa do dinheiro para pagar aluguel, precisa do dinheiro para comer, precisa do dinheiro para pagar a escola, e se não tem esse dinheiro, ele não tem condições de arcar com essas despesas. Ao mesmo tempo, a empresa está consumindo ele. O que fazer? Aí você tem que refletir, buscar uma ajuda, talvez espiritual, de um profissional, onde vocês possam discutir o que fazer. Às vezes é melhor o indivíduo sair, ele passa por uma certa dificuldade, mas às vezes se sente mais motivado de sair daquele tratamento que ele tinha de assédio moral, de despersonalização, que está ficando doente, tomando medicamento, não dormindo direito, irritadiço, etc. Às vezes fica desempregado um certo tempo, pode trazer ele à saúde, e ele com a saúde mais em cima, ele pode fazer mais coisas, ser melhor numa entrevista e por aí afora. Mas é claro que tem que ponderar bastante, não estou fazendo nenhuma sugestão. São coisas das nossas experiências evolutivas. Cada dia, novas experiências são adicionadas às conquistas anteriormente reunidas no inconsciente profundo, que sempre dita as normativas do comportamento humano. Ou seja, aquilo que eu tenho no inconsciente dita a normativa da minha vida. Então, se eu tenho no meu inconsciente muitos registros de perdas afetivas, muitos registros, isso começa a causar dentro de mim um medo de perder, um medo de me relacionar e perder, um medo de se apaixonar e depois não dar certo. Então o medo começa a se estender de tal forma que o indivíduo perde o parâmetro das coisas, né? Deixa eu repetir aqui, cada dia novas experiências são adicionadas às conquistas anteriormente reunidas ao inconsciente profundo, que sempre dita as normas do comportamento humano. No entanto, à medida que eu vou trabalhando esses conteúdos internos das perdas, onde eu vejo como uma coisa natural da existência, o apego e desapego ganha de um relacionamento e a perda, o ganho e a perda, etc., eu vou vendo que é um processo da vida. Por exemplo, você pode se apegar ao seu período infantil, quando você era criança, gostar das brincadeiras, de como as coisas funcionavam. Quando você vai para a adolescência, você perde a infância e vai para outro patamar. E acaba se apegando àquele patamar ou não se apegando, depende se for muito difícil. A adolescência, como é para algumas pessoas, mas vai ter que se desligar da adolescência para entrar na maioridade. Você vai se casar com alguém, vai ter filhos, esse filho vai crescer e vai embora, tem que desapegar. E assim sucessivamente, você se apega no seu emprego e sai de lá, desapego. Essa experiência é base importante do nosso desenvolvimento, né? Porque imagina, você vai se apegar ao seu pai, à sua mãe, e de tal forma que você se identifica com esse apego, que você se funde à pessoa desejada. E essa pessoa desencarna. Como que você fica? Sua vida acabou porque a vida dela acabou? Não. Ela provavelmente pode renascer na sua própria família como seu neto.
Então você tinha medo, tem medo de perder e ele está dentro da sua família, voltou através da reencarnação. Então, o conhecimento em torno da reta conduta faculta o discernimento para a prática das ações que podem produzir bem-estar, harmonia mental e emocional, mediante a qual são conseguidas futuras condutas que se transformarão em hábitos salutares incorporados ao dia a dia da experiência. As futuras condutas. Bom, se eu sei que hoje eu sou egoísta, eu posso começar a partir de hoje tomar uma medida para superar esse egoísmo. Ou sou ignorante, seja lá, um vício de personalidade, um defeito da personalidade. Eu identifico e posso começar a trabalhar para solucionar, para desenvolver recursos para não repetir aquilo que tem sido causa de sofrimento ou de limites na minha vida. E eu vou praticando cotidianamente aquele comportamento até ele ser incorporado como patrimônio ou como fazendo parte da minha personalidade. Ajudou o meu desenvolvimento, né? Veja, nós temos exemplos claríssimos. Se você fez uma graduação e gosta dessa graduação, por exemplo, você é advogado, todo o conhecimento que você tem do direito vai se sendo incorporado na sua personalidade, no seu discurso, na sua concepção de vida, de como você vê a justiça, enfim. E você vai fazendo cursos de especialização, vai se aprofundando mais através da experiência até se tornar um expert. Da onde veio essa expertise? Da sua experiência. Você quer ser uma pessoa bondosa? Tem que praticar a bondade, não a maldade, né? E veja bem, essa ideia também faz a gente pensar que nós não estamos fechados, não estamos engessados nesse modo de ser. A personalidade que somos é flexível, muda. Muda os conhecimentos, os valores, não o eu, né? O eu é sempre o mesmo. A nossa condição de espíritos é de imortalidade. Isso não muda. É permanente o espírito crescendo, superando as imperfeições, né? Na faixa etária ainda imaturo, nós como que reclamamos do mundo medidas ou auxílios que venham nos socorrer. Até uma certa página está certo, virando a página já é outra. Chega uma hora que nós temos que cuidar de nós. Não só depender do cuidado alheio, que é bom quando precisamos, e nós permutamos essa ajuda mútua. Mas para amadurecer, nós precisamos andar com as próprias pernas. E ainda assim, andando com as próprias pernas, ainda somos muito infantis pelo nível de evolução que temos. É óbvio, né? Então, à medida que eu vou assumindo compromissos, responsabilidades, eu vou aperfeiçoando as minhas aptidões em torno desse tema cada vez mais. Olha só, em razão da diferença de níveis mentais e emocionais dos seres humanos, não raro é através dos insucessos que se encontram os melhores modelos para autorrealizar. Parece um paradoxo, né? Como assim? Será que eu preciso... Deixa eu pegar aqui. Insucessos, estava procurando mais uma ideia. Bom, o insucesso pode fazer o indivíduo procurar
mais conhecimento para ser bem-sucedido. Agora, tem gente que se acomoda com o insucesso. Ela já tem uma autocrítica, um autoconceito negativo de si mesmo, de menos-valia, que o insucesso para ela representa o fracasso total. E não uma experiência daquilo que ela não sabia e pode aperfeiçoar. Espera, se eu fiz assim e não deu certo, eu tenho que melhorar aqui ou ali para conseguir o êxito que eu quero. Se eu fiz um bolo e pus açúcar de menos e eu identifico que o bolo está insonso, eu falo, espera aí, a medida do açúcar estava errada. Então vou colocar um pouco mais, vamos ver se melhora o sabor. Ah, melhorou, então essa é a medida. Você mexeu na situação e não simplesmente se conformou de deixar daquele jeito, não é? Então, o insucesso aparece porque a gente não tem experiência. E agora, vou buscar meios de adquirir essa consciência, esse conhecimento. Alguns percebem com facilidade que o prazer de um momento é uma utopia que a realidade logo dilui, que deixa frustrações e amarguras. O prazer de algum momento é uma utopia que a realidade logo dilui. Os prazeres que nós aprendemos na sociedade muitas vezes são prazeres à custa da saúde, à custa da honestidade. Então eu posso achar que a bebida me traz prazer e ao mesmo tempo ela está me matando, né? Eu posso puxar o tapete de um amigo na empresa e ser promovido e ganhar mais e, portanto, dar vazão ao meu prazer, enquanto aquele que eu puxei o tapete foi despedido da empresa e está depressivo, lembrando de você com ódio. Então você tem um inimigo que pode aparecer qualquer momento na sua vida. Então, esse prazer sem ética não funciona. Só nós queremos ser beneficiados à custa dos outros, aí não dá. Deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem aqui da Thaís. Não, não tenho nada. E outra também, né? Nós estamos numa escola para aprender. A vida não se constitui somente de lazeres. Temos que ter na hora certa para o funcionamento adequado do nosso corpo e do nosso psiquismo. Por isso, é de fundamental importância o conhecimento da imortalidade, a fim de que sejam tomadas providências desde cedo a respeito dos investimentos de natureza indestrutível, além das mensagens agradáveis da envergadura carnal. Bom, a visão de imortalidade mostra que o que está acontecendo na Terra é temporário. Temporário. Os prazeres, as conquistas, são temporários. Eu sou imortal. Eu vou continuar tendo prazeres na vida espiritual, mas mais sutil, diferenciados, edificantes. Depende do nível psíquico do indivíduo. É de fundamental importância o conhecimento da imortalidade, a fim de que sejam tomadas providências desde cedo a respeito dos investimentos de natureza invisível. Eu vou pegar uma pastilha que a minha garganta deu o ar da graça. Bom, então podemos investir em valores duradouros, como a coragem, o amor, a fraternidade,
enfim, aquilo que enriquece a personalidade, o meio social e o seu entorno. Mediante a certeza da sobrevivência do ser ao túmulo, os comportamentos adquirem significados profundos e oferecem experiências de sabedoria e de libertação. A certeza da sobrevivência, os comportamentos adquirem significados profundos e oferecem experiências de sabedoria e de libertação. Bom, quando nós estamos identificados com uma doença, com um limite, com uma situação, há uma tendência de a gente se reduzir àquela situação. Por exemplo, eu me identifico com a doença. Então eu posso me autodenominar como doente, como fracassado, como enfermo, por causa dessa identificação. Como eu sou espírito imortal, esta experiência da perda, da doença, é uma experiência de transformação, de crescimento. Como imortal, é uma experiência que faz eu crescer. Não é uma descrição ou caracterização da minha personalidade, e sim da experiência que eu estou tendo. Vamos ler de novo? É de fundamental importância o conhecimento da imortalidade, a fim de que sejam tomadas providências desde cedo a respeito dos investimentos de natureza indestrutível, coragem, amor, sociabilidade, etc. Isso nos aproxima do outro, né? A gente cresce com isso, permuta. Mediante a certeza da sobrevivência do ser ao túmulo, os comportamentos adquirem significado profundo e oferecem experiências de sabedoria e de libertação. Nós já discutimos um pouquinho antes. Nunca cesses de experimentar novas áreas do conhecimento, campos de trabalho e de atividades renovadoras. Sair da obsolescência, do obsoleto, do empoeirado, do dégodé, acho que é dégodé que se fala. Enfim, a gente não precisa ficar sempre engessado do modo que estamos ou que a sociedade propõe. Joana de Ângeles fala num outro livro dela da importância da nossa transcendência. Por quê? A identificação que eu estava falando, se eu me identifico com a vida física e com o corpo, eu reduzo a vida a essas condições. Parece que a vida é a materialidade que eu vivencio e o corpo que eu estou vestido. A vida se reduz a isso. Percebe? Quando eu me identifico com a transcendência, eu percebo que eu sou um ser transcendente, eu não sou um corpo, eu não sou resultado da sociedade. Eu sou um espírito que, ao desencarnar, eu vou para uma vida melhor, na vida espiritual. A vida não se resume à vida física, ao mundo físico. Nunca cesses de experimentar novas áreas do conhecimento, campos de trabalho e de atividades renovadoras. A internet é uma escola tremenda de novas possibilidades. Tira o lixo, tira o mau uso que ainda algumas pessoas usam por causa do nível evolutivo, mas isso vai acabar. Isso tem que estar claro para nós. À medida que a gente evolui, o espírito que não evolui, ele não reencarna mais. Reencarna um espírito mais evoluído no lugar dele. Desse modo, as coisas vão melhorando, a tecnologia, o conhecimento, a ciência, a filosofia, a religião, a convivência social, tudo vai melhorar. Mas o materialista, como não tem essa visão de finitude, ele se pega no presente, no caos que está acontecendo nesse momento de transição, e ele acha que nós vamos daqui para pior.
a Terra está passando por uma limpeza, por uma renovação. Então é natural que tenha isso. É chance para muitos espíritos acompanharem o progresso do planeta. Não acompanha, não reencarna mais. E assim o planeta vai melhorando significativamente. Então, se permita experiências novas, campos novos, conhecimentos novos, como meios de ampliar a nossa percepção da realidade. E muito importante também a visão da imortalidade, para tirar essa ideia torpe da finitude da vida que gera uma série de tormentos em nossas vidas. Não consideres valioso apenas o labor que oferece imediata compensação. Não poucas vezes o insucesso de agora ensina o melhor método para consegui-lo noutra tentativa. Já falamos disso anteriormente. Então, se eu tenho insucesso, eu vou buscar o sucesso. Aí eu vou aprender alguma coisa para sair desse insucesso, né? Então eu cresço com a situação. Então o limite também ajuda. Por exemplo, o indivíduo, ele, de forma ilimitada, ele bebe sem parar ou come sem parar, e isso traz uma série de problemas. Ele precisa ter um freio para parar com esses excessos para garantir a sua saúde e a sua existência. Então, o impedimento não é um tormento. Nesse momento, nessa situação, é uma bênção que está impedindo ele de ficar mais fundo no poço. Temos algumas participações. Sueli Preto, bom dia a todos, um final de semana legal. Para você também, Sueli. O Newton Domingos, bom dia, tudo de bom, um abraço forte. Para você também, Newton Ivoneide. Amarante, bom dia, de Fortaleza. WhatsApp, Esther de Camaragibe. Bom dia, bom dia. Faltam 4 minutos. Estamos terminando, vamos ver aqui. As grandes realizações humanas nos mais diversos setores de atividades conseguiram a meta após tentativas diversas que levaram ao insucesso e demonstraram que se fazia necessária uma alternativa diferente, porque os seus idealismos insistiram, o êxito coroou o mister após demoradas repetições. A gente vai aperfeiçoando. Por isso, olha que legal, nós vamos ser melhores, nós vamos ser mais simpáticos, mais amigos, mais empáticos, mais sociáveis, mais inteligentes, mais sabedores das coisas, porque a evolução patrocina isso para nós. A situação que nós estamos passando vai passar, vamos superar através das experiências que nos enriquecem, olhando os problemas de forma não tão assustadoras. Então, é motivo para alegria. Como diz Joana de Ângeles, o espírita tem motivos para ser otimista, e tem mesmo, sabendo da imortalidade e da reencarnação que nos aperfeiçoa. Bem, o programa está acabando. O livro que consultamos foi Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, psicografando Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual. Agradecemos a esses espíritos que fizeram esse livro, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, que nos instrui, que ajuda o nosso melhoramento. Agradecemos os espíritos aqui que nos ajudam no trabalho que fazemos. Um beijo para todos e até a próxima semana. Você acompanhou Desafios e Soluções.